Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente no canal SOS Supervisores. Hoje o episódio 34, dando sequência na série de vídeos em relação à motivação, que foi uma coisa que eu recebi alguns comentários muito fortes em relação ao que fazer para melhorar a motivação da equipe. Hoje, montando um conteúdo especial para você em relação à segunda parte sobre esse tema que trata do perigo em nós culparmos as pessoas. Então, principalmente, existem alguns momentos em que eu estou tratando de algum problema na minha área mais intenso, e se a gente não tiver cuidado na hora que a gente está tentando descobrir uma solução, existe sempre uma tendência de a gente procurar culpado. Isso muitas vezes acaba também sobrando para o operador, além de qualquer colega de trabalho, isso gera uma desarmonia muito grande. Então, eu convido você a ficar assistindo até o final desse vídeo. Tem dicas extremamente importantes que, se você entender e agir de forma correta, você vai resolver uma boa parte de desarmonia e melhorar, sem dúvida, a motivação da sua equipe. Então, se você gosta desse conteúdo, já deixa o seu like, que isso é muito importante para que esse vídeo possa ter um bom alcance. Vamos acompanhar então, vamos começar a aquecer aqui, que você vai realmente gostar, eu não tenho dúvida disso. Então vamos lá. Pessoal, inicialmente eu queria falar um pouquinho com você a respeito do que são as interações humanas e seus desafios. O que são interações humanas e por que essa interação ela é tão importante e os cuidados que a gente tem que ter. Então essas informações eu pesquisei num livro chamado A Escolha, de um autor chamado Eliyahu Goldratt, e ele tem realmente revelações importantes e interessantes em relação a essa parte de interações. Então vamos lá ver o que ele escreve em relação a esse tema. A maior parte das dificuldades e dos prazeres de uma pessoa surgem das interações com os outros seres humanos, né? Então, até aí nenhuma novidade. Os casos mais complicados são os que envolvem não apenas uma pessoa, mas muitas pessoas, cada uma com sua personalidade única, seus interesses pessoais e suas noções pré-concebidas, então seus preconceitos. Os casos mais difíceis são aqueles que envolvem não apenas um grupo diverso de pessoas, mas um grupo diverso que deve atingir um objetivo comum, junto. Em outras palavras, uma organização. Então, o que esse conteúdo nos traz de informação? Uma organização é um sistema onde tem várias pessoas trabalhando em prol de um objetivo comum. E a partir do momento que a gente tem um objetivo comum, que a empresa precisa atingir para crescer, para poder prosperar, cada um muitas vezes tenta atingir esse objetivo da maneira que entende melhor, agindo com uma determinada iniciativa. É onde muitas vezes que a gente não consegue consenso, acaba acontecendo alguns conflitos que causam uma desarmonia. Então nós vamos falar bastante sobre essa parte e como evitar nos próximos slides. Pessoal, dessa forma, as relações humanas no trabalho, bem como na vida, elas devem ser harmoniosas. Quanto mais eu preservar pela harmonia nessas relações humanas, né, maior é a minha tendência, a minha probabilidade de atingir esse objetivo comum mais rápido. Porque quando existe uma desarmonia, a gente vai ver aqui algumas causas de desarmonia, a empresa tende a demorar mais para atingir aquele objetivo comum e acaba perdendo muito resultado, muito dinheiro, que acaba refletindo na própria equipe. Vamos falar um pouquinho agora sobre um círculo muito interessante chamado círculo da desarmonia, né, que também é chamado da lógica circular, que mostra mais ou menos como a nossa mente governa aí os nossos pensamentos. Então, é chamado de lógica circular. Então, o que acontece muitas vezes, pessoal? Quando eu estou vivendo emocionalmente uma questão na minha área, que eu sou cobrado muito intensamente, ou estou enfrentando um grande desafio, eu tenho basicamente muitas emoções, porque eu estou vivendo aquele desafio, eu estou
todos os dias pensando, então é natural que eu tenha uma emoção relativo a um determinado desafio que eu preciso atingir. A minha emoção, então, governa a minha intuição sobre o que pode estar acontecendo, o que pode ajudar um determinado resultado. Então, aquela emoção, ela governa a minha intuição. E a minha intuição muitas vezes faz eu pensar que um determinado fator é o responsável por aquele resultado. Me leva a entender e a intuir que determinado fator está atrapalhando ou me ajudando em relação ao resultado. Esse é o modo na qual nós pensamos. É o modo na qual o pensamento humano ele age, né? Ele pega a lógica mais simples e mais fácil. Então, eu tenho muitas vezes emoções por estar vivendo uma situação. A minha emoção governa a minha intuição, ela direciona a minha intuição e a minha intuição faz com que eu tenha um entendimento de uma situação de modo rápido e simples. O que acontece quando essa lógica circular ocorre é que, quando se usa a lógica circular, a causalidade não é comprovada e, para fazer sentido, as coisas precisam ser comprovadas. O que quer dizer? Quando a minha intuição leva a crer que determinado fator é o responsável por um resultado, eu entendo que aquele fator ele é responsável pelo problema, por exemplo, que uma determinada situação ocorre, eu preciso, antes de mais nada, ter a certeza, ter a validação que aquilo realmente está correto, que a minha intuição está correta. Então, o que significa pensar com clareza? Pensar com clareza é sair um pouquinho dessa lógica circular. Pensar com clareza, então, é desafiar o entendimento e o resultado, investigando as reais causas e praticando o verdadeiro círculo virtuoso. O que quer dizer isso? A partir do momento que a minha intuição leva a acreditar que um determinado fator é o responsável por aquele resultado, eu preciso agora, pensando com clareza, fazer alguns testes e ter a certeza que aquele fator realmente está correto ou não. Ou só foi um pensamento levado e governado pela minha intuição. E nem sempre a minha intuição está correta. Então, fugir da lógica circular é contestar se a minha intuição está correta ou não. Pensar com clareza realmente é comprovar a causalidade, ou seja, aquele fator que eu intuí, que era uma hipótese, ele realmente está comprovado, né? A lógica me diz que aquele fator realmente causa aquele problema ou simplesmente não causa. Então, essa lógica circular nós precisamos tomar muito cuidado, porque naquele momento que eu penso com clareza, comprovando a causalidade daquele fator, entendendo que ele realmente está correto ou não, que eu pratico o verdadeiro círculo virtuoso. É quando eu penso realmente com clareza. Então, esse é o primeiro slide que mostra como o nosso pensamento humano, ele rapidamente chega a algumas conclusões pela nossa intuição, mas nós precisamos tomar muito cuidado para saber se a intuição realmente está de fato correta ou não. O verdadeiro círculo virtuoso, então, ele começa a partir do momento que eu penso com clareza. Vamos dar um seguinte exemplo, né? Eu tenho aqui um diagrama de causa e efeito, onde como efeito eu tenho algum efeito indesejável. Efeito indesejável é um problema. Então, como efeito, como saída desse diagrama, eu tenho um problema de qualidade, um problema em relação à minha entrega, um problema em relação às minhas despesas operacionais, qualquer tipo de problema indesejável que eu estou vivendo. Eu, a partir desse momento, uma vez que eu esteja vivendo emocionalmente esse efeito indesejável, muitas vezes a minha intuição me leva a acreditar e direcionar um determinado entendimento sobre uma causa provável. A minha intuição me leva a pensar, e isso é normal, que algum fator está
causando, ele tem efeito sobre o que está acontecendo de errado naquele momento. Então a minha intuição me leva a crer que uma determinada causa é realmente uma causa provável. O que é pensar com clareza então? É eu testar e confirmar se aquela causa provável que eu intuí está correta ou não. Então, é eu questionar se realmente aquela intuição, aquele fator que me levou a acreditar, ele realmente é verdadeiro ou não. Eu posso comprovar essa causalidade, ou seja, eu posso comprovar se essa causa provável é realmente verdadeira ou não, fazendo uma análise profunda de 5 porquês, que é o modo mais rápido que a gente tem que tentar verificar se realmente isso faz sentido ou não. Então, isso é pensar com clareza, eu desafiar a minha intuição para saber se ela realmente está correta ou se realmente ela não está correta. Vamos entender um pouquinho o perigo e o alerta que nós temos que ter em relação à lógica circular quando a situação envolver pessoas. Então, pessoal, é normal que quando a gente vive um ambiente muito desafiador e a produção na qual a gente faz com muito carinho esses conteúdos, desafio é o que não falta, Então, isso muitas vezes faz com que a gente fique mais sensível, mais emotivo, mais sensitivo em relação a essa pressão que a gente sofre. E quando a gente estiver tentando analisar um determinado problema que envolva as pessoas, uma situação que envolve pessoas, a gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque com pessoas, sempre que a nossa intuição estiver procurando uma causa, existe uma alta probabilidade de surgir uma hipótese que deprecie as pessoas, que culpem as pessoas. Então, como a nossa mente ela é programada para pensar muito rapidamente e sem muito esforço, muitas vezes no calor daquela pressão, envolvendo várias pessoas, é natural, infelizmente, é natureza do ser humano que eu tenda que exista uma probabilidade de eu culpar as pessoas, de eu apontar o dedo para as pessoas. Isso realmente é muito grave, pessoal. Por quê? Porque culpar os outros joga gasolina no fogo e é uma receita para arruinar a harmonia e os relacionamentos. E nós precisamos de bons relacionamentos para atingir os objetivos. Nós precisamos das pessoas que estão operando aquelas máquinas para que a gente possa junto atingir o objetivo. Isso é a primeira coisa que eu faço muitas vezes quando eu estou tentando investigar um problema. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco para você. Eu acabar sem muita profundidade culpando as pessoas, eu vou realmente impactar num relacionamento sem harmonia. Isso realmente é muito perigoso. E realmente, pessoal, culpar é um obstáculo ao pensamento claro. Então, quando eu penso com clareza, eu começo a questionar se aquela intuição que eu estou tendo e que me leva a pensar em culpar alguém, eu preciso realmente tomar bastante cuidado, porque muitas vezes eu não estou correto. Muitas vezes, nós vamos falar alguma coisa aqui daqui a pouco, é que a política que muitas vezes a gente exerce para trabalhar com as pessoas fazem com que elas se comportem de uma determinada maneira, onde a responsabilidade no final das contas ou é minha ou é da cultura da organização. Então, pessoal, muito cuidado, um alerta muito grande quando você pensar em culpar alguém, pensar em começar a levantar que a causa de um problema é culpa de alguém. Muito cuidado, porque isso é desastroso para a harmonia e nos relacionamentos que você tem na empresa. Então, vamos dar um exemplo aqui em relação a uma situação envolvendo pessoas que a gente realmente precisa ter muito cuidado. Então, imagine a seguinte situação, Nós temos um problema de qualidade que o supervisor ele detectou na área dele. Então, claramente ocorreu um problema de qualidade. Então, o que acontece muitas vezes com a lógica circular? Muitas vezes a gente
é levado pela intuição é achar que a culpa é das pessoas que trabalham naquela máquina, né? Daqueles operadores que trabalham naquela máquina. Muitas vezes a gente pode pensar que talvez tenha sido uma indisciplina das pessoas, as pessoas não tomaram a atenção devida, né? E em função dessa falta de atenção que elas deveriam ter, causou realmente aquele problema de qualidade, né? Então, voltando um pouquinho, a princípio, quando eu tenho um problema, a minha intuição, muitas vezes refletindo aquele problema, me leva a intuir que eu tenho um problema de indisciplina na equipe. A minha intuição, muitas vezes, me leva a intuir que as pessoas não tiveram a atenção que elas deveriam. É isso que a minha intuição, governada pela minha emoção, faz eu acreditar. Agora, pensar com clareza. Quando eu penso com clareza, eu saio um pouco desse círculo virtuoso e tento realmente comprovar. Eu começo a perguntar o seguinte: mas será que realmente é indisciplina? Será que aquela pessoa que estava trabalhando naquele equipamento realmente ela teve um ato de indisciplina? Como que eu posso comprovar isso? Então, a partir do momento que eu começo a pensar com clareza, eu começo a desconfiar do fato indisciplina. Eu começo a duvidar da questão indisciplina. Então eu preciso realmente comprovar. Preciso comprovar com dados e fatos se realmente a minha intuição está certa ou não. Então vamos desdobrar um pouco mais essa situação que a gente acabou de ver no slide anterior, fazendo um desafio ao meu senso comum, né? Para ter uma relação mais harmoniosa. Então eu vou mostrar a você nesse slide dois tipos de senso, de abordagem de problema, um que a gente muitas vezes está acostumado a ter no dia a dia e um que é a nossa crença comum, e uma crença da TOC, que é a crença da teoria das restrições, né, de Theory of Constraints, que é muito interessante e faz a gente pensar um pouquinho diferente, faz a gente se desafiar um pouco desse pensamento tradicional que a gente costuma muitas vezes a ter no dia a dia. Eu praticamente tinha muito esse senso comum quando eu iniciei a minha carreira e uma boa parte do início, até que a gente começa a verificar que nós precisamos praticar um outro senso. Então vamos imaginar que nós tenhamos aí realmente um problema na qual um lote de peças saiu com um problema de qualidade. Então, vamos imaginar que o supervisor, o coordenador, o encarregado, o monitor, o líder de produção, ele realmente se deparou com esse efeito indesejável, né? Um efeito indesejável onde eu tive um lote de peças com muitos problemas de qualidade. Agora, pessoal, por que que esse lote teve problemas de qualidade? Para a teoria das restrições, tudo na vida é uma relação de causa e efeito. Então, se eu tive um problema problema de qualidade num lote de peças, qual foi a causa? Então, vamos lá. Então, eu tive um problema de qualidade num lote de peças porque o operador não detectou um problema em sua estação de trabalho. Então, aí está o primeiro porquê. Agora, por que que o operador não detectou o problema de qualidade em sua estação de trabalho? Então, por que que isso aconteceu? Qual é a crença comum? Nós vamos mostrar a crença comum, que a gente muitas vezes pensa em função da nossa intuição. O que que a nossa intuição muitas vezes rapidamente leva a gente a pensar é nessa crença comum. A nossa crença comum muitas vezes leva a gente a culpar as pessoas. Olha, o operador não detectou um problema em sua estação de trabalho porque o operador é descuidado, né? O operador não segue procedimento, o operador não tem disciplina, né? Ele é descuidado e o operador está desmotivado. Então, muitas vezes a minha intuição leva a eu ter essa crença comum na qual eu culpo as pessoas. Agora, será que realmente o operador não detectou esse problema de qualidade e ela acabou passando em função dessa crença comum? Ou existe uma outra crença, né,
que é a crença que a teoria das restrições ela defende para que você desafie a pensar conforme essa crença, que é uma crença que você não culpa as pessoas, você culpa as políticas que governam aquele sistema. São um modo que a gente gerencia as pessoas, aquela cultura empresarial que está aí arraigada e que conduz as pessoas no seu dia a dia. Então, quando eu começo a desafiar as políticas, eu começo a perguntar de uma outra forma, mas espera aí, será que o operador não detectou o problema de qualidade em sua estação porque não tem procedimento de controle claro? Será que há procedimento de controle claro? Será que o operador está muito bem informado em relação à importância desses controles e entende o porquê ele tem que se preocupar, o porquê ele tem que controlar? Alguém já disse isso a ele? Será que existem condições para ele executar os seus planos de controle? Será que o operador está hábil, ele tem a habilidade para executar muito bem os planos de controle? Será que o operador ele é cobrado regularmente em relação à execução? Será que ele é auditado regularmente em relação a esses procedimentos? Então, eu começo a verificar a diferença, que é o senso comum, que muitas vezes nos leva a culpar as pessoas, e um outro senso completamente diferente, que talvez a gente aplique muito pouco, de culpar as políticas, culpar o modus operandi com que a gente administra o setor, né? Então, olha só a diferença. E o que muitas vezes a gente leva a crer, né? A gente leva a crer que como Sócrates nessa figura diz, ninguém faz o mal voluntariamente, né? Ninguém faz o mal voluntariamente. Então, se ninguém faz o mal voluntariamente, eu preciso, a princípio, realmente descartar essa crença comum. Por quê? Eu preciso desafiar e questionar as políticas e a cultura local. O que é cultura, pessoal? Cultura é como uma empresa se comporta, como uma empresa ela tem as suas atitudes diariamente pelo sistema de gestão e que não está escrito em nenhum lugar. Aquilo é cultura, né? E muitas vezes você vai naquela cultura porque nós somos induzidos e a gente não percebe. Então, a crença TOC, ela nos leva a crer que nós precisamos desafiar, que nós precisamos tentar entender qual é a política que a gente trabalha, que muitas vezes essa política, essa cultura faz com que as pessoas sejam levadas a se comportar de uma maneira que a gente muitas vezes nem percebe, mas a responsabilidade é toda nossa. Então, pessoal, muito cuidado em relação à crença comum que nos leva aí a culpar as pessoas por uma crença um pouco mais filosófica, mas de muita profundidade, de muita harmonia, que é a gente culpar não as pessoas, mas as políticas nas quais a gente muitas vezes propriamente está inserido nessas políticas. Nós precisamos questionar, tentar entender se a gente pode mudá-las através aí de alguns conceitos que nós vamos falar aí nos próximos slides. Pessoal, em função de tudo isso, o que eu gostaria de deixar para você de uma forma bem filosófica aqui, que era um conceito do Goddard também, que as pessoas elas são previsíveis, pelo menos em boa parte das vezes. E eu vou te explicar por que as pessoas são previsíveis, né? O Goddard ele costumava falar o seguinte, que diga-me como me avalia, que eu lhe direi como me comportarei. Então, as pessoas vão se comportar no seu dia a dia em função de como elas são avaliadas, de como elas são cobradas. E muitas vezes a gestão da produção, e ela não percebe, mas ela vai dando sinais no seu dia a dia, na área com as pessoas, fazendo avaliações, mesmo que inconscientes, e levam as pessoas a se comportar dessa maneira. Então é mais ou menos mais uma relação de causa e efeito. Existe um comportamento resultante que as pessoas têm na nossa equipe ou na equipe de um colega, de um outro gestor da produção ou de qualquer outra área. Então existe um comportamento em relação às pessoas
que é resultante, ele é causado por uma avaliação que eu faço, né? Então, se eu estou diariamente falando sobre entrega, sobre produção, e falo isso a cada 1 hora, então, naturalmente, as pessoas começam a entender que elas estão sendo avaliadas por a questão de entrega, por a questão de produção, então elas vão se comportar dessa maneira. Se eu estou falando diariamente para elas sobre segurança no trabalho, se eu falo constantemente, diariamente, eu mando esse resultado em relação à segurança, a importância da segurança operacional, elas vão se comportar com mais segurança. Se eu falo diariamente, ou 2 vezes, ou 3 vezes por dia, pequenas quantidades, se eu falo da importância em relação à qualidade, elas vão sentir que elas estão sendo avaliadas por qualidade, elas vão se comportar em relação à qualidade. E da mesma forma, se eu falo sobre as minhas despesas operacionais, elas vão ter mais cuidado em relação à despesa. Da mesma forma que eu falo em relação à parte motivacional. Se elas tendem a ser avaliadas ou elas começam a perceber que eu estou tendo um cuidado maior em relação à insatisfação que elas têm, elas tendem a se comportar da mesma maneira do que elas são tratadas. E muitas vezes eu avalio as pessoas em função da cultura organizacional que eu tenho. Nós somos a média das 5 pessoas com quem mais nós andamos. Então, se nós estamos andando com um grupo de pessoas, incluindo o nosso chefe, nossos colegas, nossa diretoria, que me dá indicações, que me dá mensagens diariamente sobre como elas estão me avaliando, é natural que eu transfira esse modo de avaliação para as pessoas da minha equipe, elas vão se comportar dessa forma. Então, realmente é muito previsível as pessoas nesse sentido. Se você está avaliando, né, se você está mandando mensagens diariamente, elas vão se comportar dessa maneira. Então, muito cuidado. Se você fala muito mais sobre entrega, esquece da qualidade. Toma cuidado se você fala muito sobre produção e entrega, esquece de falar sobre segurança, esquece de falar sobre problemas que podem levar à insatisfação na equipe. Cuidado se você fala muito pouco sobre despesas operacionais, porque elas vão valorizar o que você está cobrando de mais forte e vão tender a se comportar dessa maneira. Então esse aqui é a grande relação de causa e efeito e muitas vezes faz com que a gente precise questionar a cultura e fazer uma melhoria, fazer um PDCA. O que muitas vezes a cultura organizacional me induziu a trabalhar e que agora eu tenho essa consciência não é tão certa. De que forma que eu posso balancear a minha cobrança em relação à minha equipe, de que forma que eu posso balancear um pouco de entrega, um pouco de qualidade, um pouco de segurança, um pouco de despesa, um pouco de satisfação da equipe, para que realmente elas entendam que eu estou avaliando-as dessa forma e que no final das contas eu posso ter um comportamento resultante dessa melhoria que eu fiz nas minhas políticas, fazendo com que eu tenha um ambiente mais harmonioso. Então, toma muito cuidado, pessoal, com essa relação de causa e efeito. Então, pessoal, o nosso conteúdo de hoje é em relação a essa parte e o cuidado que eu tenho em relação a não culpar as pessoas. Então, se você realmente gostou dessa dica, me manda um comentário, porque eu gostaria de saber se isso agrega de uma certa forma valor para o seu dia a dia, fazendo com que você tenha aí relações e interações mais harmônicas para que você possa conseguir o seu resultado de uma forma muito mais rápida, ok? E se isso realmente gera valor para você. O canal, a missão do canal é gerar valor para você, para que você possa atingir aí os seus resultados, as suas aspirações muito mais rápido. Mais uma vez o meu agradecimento em relação aí a você que está me assistindo a todo esse momento. Por favor, aí se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário, faça a sua sugestão, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você realmente gosta e pode fazer sentido para elas. E se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva, porque a partir do momento que você inscreve, você recebe realmente notificações praticamente todos os momentos que nós fizermos conteúdos, estamos gerando conteúdo quase todos os dias. Então, meu muito obrigado. Esse é o SOS Supervisores, um canal que leva você mais longe. E deixo aqui mais uma vez meu muito obrigado e até o próximo episódio.